Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Oi, pessoal, hoje é segunda-feira, 04 de agosto de 2025 e a semana já começa, olha, agitada na política. Com certeza. Muita coisa acontecendo. Pois é. Vamos dar uma geral rápida? Tem pesquisa para 2026 dando o que falar, né? Sim, e a tensão entre judiciário e oposição, que agora tem até elemento internacional. Isso. E também as manifestações que rolaram ontem, domingo. E não podemos esquecer da crise com os Estados Unidos por causa daquelas tarifas. Exato. Bastante assunto. Ok, vamos desenrolar isso. Começando pelo cenário eleitoral para 2026. Saiu pesquisa nova no fim de semana. Isso, Datafolha, né? Mostrou o Lula com 39% e o Bolsonaro, mesmo inelegível, com 33% no primeiro turno. E no segundo turno, a diferença seria apertada. 47% para o Lula, 43% para o Bolsonaro. É interessante ver a leitura que a oposição faz disso, né? Para eles, essa melhora do Lula na intenção de voto não significa que a avaliação do governo melhorou de fato. Como assim? A ideia é que a polarização continua altíssima, tipo muito cristalizada, e que o Bolsonaro, mesmo fora do jogo, digamos assim, ainda é a peça central que une a oposição. Entendi. E a pesquisa testou outros nomes também, né? Michele Bolsonaro, Tarcísio. Sim, e o Tarcísio aparece competitivo contra outros nomes do campo governista. Isso mostra a força desse eleitorado conservador que busca talvez uma alternativa. Faz sentido. Agora vamos para o outro ponto quente: o judiciário. As críticas da oposição ao Supremo Tribunal Federal continuam fortes. Principalmente focadas no ministro Alexandre de Moraes, né? A narrativa que circula nesses meios é de que ele estaria, assim, desrespeitando a Constituição. E aí veio a notícia das sanções dos Estados Unidos contra ele com base na lei Magnitsky Global. Isso foi no fim de julho. Exato. E, para a direita, isso foi visto como uma paulada, digamos. Colocou o nome dele ao lado de figuras internacionais acusadas de violações sérias. E eles levam a sério as justificativas da sanção, tipo censura e tal. Olha, a interpretação predominante nesse grupo é que sim, que as acusações são verdadeiras. Embora alguns até admitam que pode ter um elemento de, sei lá, vingança bolsonarista por trás da articulação lá nos Estados Unidos. E o Moraes reagiu, né? No começo de agosto, ele disse que o Supremo não ia se curvar, que essa articulação não era covarde. O que, claro, foi usado pelos críticos como mais uma prova na visão deles de autoritarismo. Alimenta a narrativa. E essa tensão toda transbordou para as ruas ontem, né? Domingo. Sim, tiveram manifestações convocadas pela oposição em várias cidades. Acho que falaram em umas 37 cidades, pelo menos. O foco foi contra o Lula e o Moraes. Em São Paulo, na Paulista, teve um ato grande. A USP estimou umas 37 mil pessoas. É um número expressivo. E um detalhe interessante foi a participação do Bolsonaro, né? Como ele está com restrição para sair de Brasília e usar redes sociais. Como ele participou? Por telefone. O Flávio Bolsonaro, o Nicolas Ferreira, eles fizeram chamadas de viva voz, de vídeo, durante os atos, mostrando que ele continua articulando mesmo de longe. Entendi. E as pautas eram quais, principalmente? Pedido de anistia para o pessoal do 8 de janeiro, muitas críticas diretas ao Moraes, o Nicolas Ferreira chamou ele de violador de direitos humanos, e críticas ao Lula também, claro. A Michele Bolsonaro em Belém chegou a chamar ele de cachaceiro sem vergonha. Pesado. E teve até uma polêmica interna. Parece que o Malafaia criticou o Tarcísio por não ter ido na Paulista. Mas a justificativa foi que ele estava se recuperando de uma cirurgia. Mas enfim, para quem organizou esses atos foram um sucesso, né? Mostraram que a oposição consegue mobilizar. Mantém a pressão, né? Com essa narrativa de perseguição e defesa da liberdade. Exatamente. Mudando de assunto agora, mas ainda nessa área de tensão, a crise com os Estados Unidos por causa das tarifas. O tal tarifaço de 50% do Trump sobre produtos brasileiros começou a valer dia 1º de agosto. Pois é. Uma situação complicada, ainda mais porque a gente vê empresas brasileiras grandes anunciando investimentos lá nos Estados Unidos, né? Um paradoxo. E o impacto econômico aqui, já tem estimativa? Olha, a preocupação é grande. O Tarcísio, em São Paulo, e o Ratinho Júnior, no Paraná, já falam em risco de perder muitos empregos, tipo 120 mil em São Paulo. E a crítica da direita vai direto no governo Lula. Acusando de quê? De um suposto desinteresse em negociar. Uma falta de agilidade. Para eles, a culpa da crise é da política externa do governo, da ideologia. Teve aquela sinalização do Trump, né?
falando que o Lula podia ligar para eles. Sim, dia 2 de agosto. E o governo Lula respondeu que está aberto ao diálogo, mas que o foco é proteger a economia brasileira. Mas a interpretação de alguns setores da oposição foi diferente. Foi, tipo, a Gazeta do Povo sugeriu que o Lula tem medo de ligar para o Trump, que está hesitando. E nesse meio tempo tem a atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Pois é, ele mesmo admitiu que estava tentando boicotar senadores brasileiros que foram lá discutir o assunto. Gerou muita polêmica, acusações de traição. Mas para a base dele, Para a base dele, ele é visto como alguém que defende os interesses da direita, custe o que custe. Para esse grupo, essa crise toda só confirma que a ideologia do Lula prejudica a economia do Brasil. ufa, realmente muita coisa para processar logo na segunda-feira, hein? Bastante coisa mesmo. Então, resumindo bem rápido, a polarização continua lá em cima nas pesquisas, né? A briga entre o judiciário e a oposição esquentou, agora com sanção internacional e protestos na rua, e para completar, a crise comercial com os Estados Unidos pressionando a economia. Fica essa reflexão, né? Como esses fatores externos, tipo as sanções americanas, as tarifas, acabam sendo usados aqui dentro na nossa disputa política. Até que ponto isso realmente vai moldar o futuro político do Brasil? É algo para a gente ficar de olho. Com certeza. Valeu demais pela companhia neste Se Liga Política de hoje. Valeu? E não esquece, hein? Segue a gente, se inscreve aí no seu tocador para não perder o resumo de amanhã. Até lá!